todos. Vamos começar com uma oração, entregando essa palavra ao Senhor, que Ele venha falar conosco, venha estar com os nossos ouvidos atentos para ouvir o que Ele quer nos ensinar. Senhor Jesus, te louvamos e te agradecemos pela oportunidade que é estarmos juntos, te louvando, engrandecendo o seu nome. Obrigada pela oportunidade que nós venhamos a cada dia focar, ó Deus, e priorizar estar na tua presença e no templo. Em nome de Jesus, amém. Vamos abrir as nossas Bíblias em 1 João 3:1. Primeira João 3:1. Lá no finalzinho da Bíblia. Vamos lá. Vejam como é grande o amor que o Pai nos concedeu, sermos chamados filhos de Deus, o que de fato somos. Por isso o mundo não nos conhece, porque não o conheceu. Podem se sentar. O título da mensagem de hoje é Amor Glorioso. E é um tema que a gente ouve muito, a gente conhece textos, mas nunca é o suficiente a gente falar do amor de Deus. É um tema simples e, ao mesmo tempo, de um tamanho que a gente não consegue medir. Porque nós somos limitados. E o amor de Deus é algo ilimitado, a gente não consegue compreender. Nós somos aqui desde o último louvor agora que a Júlia cantou, juntamente com os meninos no instrumento, sobre o amor de Deus. Ela já veio aqui ministrando sobre o amor de Deus. Jesus morreu na cruz por nós. E que amor é esse? Se nós pararmos para pensar sobre a morte de Jesus, a entrega, o ato de amor que Ele fez por nós, a gente não consegue compreender. A gente procura muito razão para as coisas, né? Entender. Só que isso se resume na palavra amor, né? O próprio Deus é amor. E aí o texto que nós lemos aqui em 1 João fala que nós recebemos o privilégio de sermos chamados filhos de Deus. E é uma alegria muito grande. O filho, nós sabemos, que carrega características do pai. E que honra carregar características de Deus. E nós já recebemos isso geneticamente, espiritualmente, mas nós precisamos buscar estar cada dia mais juntinho, porque quanto mais junto, mais parecido com Jesus, com Deus nós ficaremos. Sabe quando você anda muito com alguém que tem um sotaque, e aí você não começa a falar, apesar de que você não é daquela cidade, não é daquele lugar, você vai pegando um pouquinho daquilo? É um exemplo simples. Quanto mais a gente anda, mais característica, essência de Deus nós vamos mostrar. Deus vai se mostrando através das nossas vidas. E aí, falando de amor, a gente começa a pensar que amor tão grande, morrer na cruz por alguém que não merecia, a gente não consegue entender, compreender. A gente começa a ter uma noção disso quando a gente se torna pai ou mãe. Porque a gente quer dar o melhor para os filhos, a gente se sacrifica, né? A gente se entrega fisicamente, emocionalmente, a gente faz todo o possível, tudo que está dentro das nossas possibilidades, a gente faz por um filho. E aí, em Mateus 7:11, até se você quiser abrir aí na sua Bíblia,
Tem um texto sobre isso, Mateus 7,11. Mateus 7,11 diz: Se vós, pois, sendo maus, sabeis dar coisas boas aos vossos filhos, quanto mais vosso Pai, que está nos céus, dará bens aos que lhe pedirem? Nós, como eu falei, fazemos de tudo, né? Todo o possível pelos nossos filhos. E aí, imagina Deus. Às vezes eu fico refletindo, com meu filho, Rafael tem 3 anos, né? E aí é uma fase que você fala, não pode fazer isso. Aí fala assim, ele fala comigo, né? Tá bom, mamãe, eu não vou fazer mais. E aí daqui 1 hora faz de novo. Aí eu vou, falo de novo. Rafael, não pode fazer isso. Ele até olhou. Aí, tá bom, mamãe, eu não vou fazer mais. E aí, o que acontece? Faz de novo. E aí, às vezes, eu fico assim, meu Deus. Muitas vezes, eu sou a criança, eu sou o Rafael, e imagino Deus olhando para mim e falando, Jucimara, de novo. Né? O que a minha palavra fala? O que eu já te ensinei? Não pode fazer isso. E aí eu não vou fazer mais. E eu fico, meu Deus. Né? E aí até me ensina na maternidade de, não, peraí. Deus é tão misericordioso comigo, paciente, bondoso, e me ensina de novo, e de novo, e de novo. E aí eu vou ali buscando aprender. E aí eu falo, não, peraí, eu vou ensinar o Rafael mais uma vez. Ele é pequeno, né? Ainda está aprendendo, e aí vou ensinando. Então, imagina Deus lá, olhando para nós, o Deus que entregou o seu Filho por nós, que não somos merecedores, foi tudo pela graça, pelo amor de Deus por nós. Olhando para nós, fazendo de novo, de novo, de novo. E, mais uma vez, ele sendo misericordioso, ensinando, ensinando e ensinando. Que amor é esse? É um amor grandioso, um amor ilimitado e um amor que é o próprio Deus, né? Como eu já falei anteriormente, 1 João 4,8 diz o quê? Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. Deus é amor. Então, por isso, ele nos ensina, nos perdoa, nos ensina e quer que a gente amadureça, que a gente evolua, que pare de fazer aquilo que a palavra dele, que está nas nossas mãos, de livre acesso, nos ensina. Então, que nós venhamos abrir a Bíblia e falar, não, peraí, vou fazer o certo, né? Deus está me ensinando, já me ensinou várias vezes, a palavra está aqui o tempo todo. E eu preciso aprender. E aí esse amor é tão grande, que nós precisamos, e nós recebemos tanto amor de Deus, que a gente precisa transbordar sobre as pessoas. Né? Nós precisamos amar as pessoas. E é com um amor limitado? Não é. É com o amor de Deus. Mas, assim, amar é fácil. É fácil. Não é fácil amar as pessoas. Mas nós temos um exemplo grandioso, que é o exemplo de Deus, né? Jesus. Imagina ali, para pensar, né, em toda a trajetória de Jesus na terra, onde, né, maldiziam ele, massacraram ele, pregaram ele na cruz, e em todo o tempo ele era amor, né? Sempre olhando com um olhar de amor para as pessoas errantes, para os pecadores. Quando ele chega,
nos diversos exemplos que nós temos na Bíblia, né? Em pessoas pecadoras, ele olha com amor, olha com carinho, olha com cuidado, para que aquela pessoa tenha uma vida transformada por esse amor. E aí, para amar, o que não é fácil, nós temos que pedir ajuda para quem? Para Deus, para que nós venhamos ter um amor genuíno e verdadeiro, igual está lá em 1 Coríntios 13, que fala o quê? Que o amor é bondoso, que o amor não deseja mal, é paciente, não se ira. É um amor genuíno, o amor é Deus. E aí nós precisamos pedir, Senhor, que eu venha amar as pessoas, amar aquele que me faz mal, amar os meus amigos, os meus familiares, o inimigo, amar a todos e olhar as pessoas com amor. E levar o próprio amor até elas, que é Jesus. Ontem, na célula, nós estávamos até falando, né, sobre aproveitar as oportunidades para falar sobre Jesus para as pessoas. Nós precisamos compartilhar o grande amor de Deus, o testemunhar, trazer o que Deus está fazendo na minha vida. Olha, sair, sabe, falando para todos. Bruna até citou na semana passada, né, sobre a mulher ali no poço, que saiu contando para todos o que Jesus conversou com ela, quem era Jesus, como ele se apresentou, o que ele sabia sobre ela, que ele era o Filho de Deus, e saiu contando para todo mundo. E é isso que nós temos que fazer, sair semeando para todo mundo que Jesus é amor, que Deus é amor, que Ele me amou, que amou você, que ama aquela pessoa, e sair compartilhando e distribuindo esse amor para todos. Todos, em qualquer lugar aonde nós formos. Nós temos um outro exemplo de uma pessoa na Bíblia, nós temos muitos, né? Mas eu vou citar aqui o exemplo de uma pessoa que foi muito amada por Deus, não teve uma trajetória fácil e que, mesmo assim, amou as pessoas. É a história de José. Vamos dar uma relembrada na história de José? José era filho de Jacó e de Raquel, e por ciúme, né, por parte dos irmãos, eles o traíram e o venderam. E aí ele se tornou escravo. Logo depois, por causa de uma injustiça, né, ele foi preso, mas em todo o tempo ele fazia o quê? Amava as pessoas, compartilhava Jesus, não desistiu e perseverou. E aí, Deus estava ali o tempo todo com José, por mais que a circunstância da vida dele não estava a ideal, né, aos olhos humanos, mas Deus sabia o que ele estava fazendo, o que ele estava fazendo na vida de José. E aí, ele foi preso, até que um dia ele decifrou um sonho de Faraó, e a vida dele fez o quê? Mudou. Mudou totalmente. Ele se transformou de prisioneiro, né, escravo, prisioneiro, para governador do Egito. Uma pessoa com uma autoridade, máxima. Era quem iria administrar o trigo, a comida naquela época, o que se tornaria uma coisa escassa. E aí, lá em Gênesis 41, 42, 43, até 45, vai contando essa história, se você quiser ler depois com detalhes. Eu não estou lembrando muito bem os detalhes, anota aí e lê depois. Né? Faraó traz uma fala para ele, que é o seguinte: eu entrego a você agora o comando de toda a terra do Egito. Tirou o anel do seu dedo e colocou no dedo de José. Então, ele deu, estou te dando uma autoridade máxima agora. Então, aquela pessoa que estava lá, prisioneira, se tornou uma autoridade máxima. Mandou vestir ele de linho fino, colocou correntes de ouro em seu pescoço, fez subir numa carruagem real, e à frente os arautos iam gritando: abra o caminho.
Assim, José foi posto no comando de toda a terra do Egito. E aí, aqueles irmãos que o traíram, que o venderam, por ciúmes do pai, se viam numa situação que precisavam comprar comida. E eles foram até o governador. E quem era o governador? O irmão vendido. Então, a história de José teve toda uma reviravolta. E aí, o que ele poderia fazer nesse momento? Não, me venderam, agora vocês também vão sofrer. Mas ele não fez isso. Eu acredito que não era uma situação fácil, né? Ele teve toda essa trajetória, situações que ele viveu. E quando viu os irmãos, inclusive, lá em Gênesis 43, fala que ele teve que se retirar para chorar, quando ele viu os irmãos. Então, imagina isso. Deve ter revivido ali, tudo na cabeça dele. Nossa, meus irmãos, que me venderam anos atrás, agora estão aqui para comprar comida comigo. Agora eu sou a autoridade máxima. Posso fazer o que eu quiser com eles. Mas ele, como homem de Deus, amou os irmãos dele. E aí colocou eles na mesa de honra e tudo mais. Lê lá Gênesis, para você ver os detalhes dessa história, para relembrar. Ele vem lá em Gênesis 45 e fala assim, cheguem mais perto, disse José a seus irmãos. Quando eles se aproximaram, ele disse, eu sou José, o seu irmão, aquele que vocês venderam. Agora não se aflijam, nem se recriminem por terem me vendido para cá, pois foi para salvar vidas que Deus me enviou diante de vocês. Então, ali ele teve um entendimento de que ele passou por tudo aquilo porque Deus queria uma pessoa ali, naquele momento, naquele lugar, para salvar vidas. Ele salvou o povo da fome, o povo de Deus, porque ele ali era um homem de Deus naquele lugar, que foi onde Deus escolheu para colocar ele. Então, por mais que ele tenha tido uma história de sofrimento, ele foi colocado num lugar, passou por tudo aquilo, por um aprendizado muito grande para salvar o povo. E imagina o amadurecimento de José para chegar a uma conclusão dessa. Não, pode vir, venham, meus irmãos. Deus me colocou aqui para salvar o povo. É um amadurecimento muito grande. É uma pessoa muito madura, né? E aí ele, né, ficou ali junto com seus irmãos, festejando e tudo mais. Então, ele não retribuiu o mal que os irmãos dele fizeram, mas retribuiu com bem, com bênçãos, abençoou os seus irmãos. E aí salvou o povo ali, né, além dos seus irmãos, de fome. E aí, quando ele teve essa fala, ele reconheceu o amor e o cuidado de Deus com ele e com o povo. Então, nós precisamos reconhecer o amor e o cuidado de Deus conosco. Claro que nós passamos por momentos de aflições, e muitos, né? Mas nós sabemos que nós estamos passando por aquilo ali, mas existe alguém cuidando de nós, nos mínimos detalhes. Deus está cuidando de nós, está nos amando em todo o tempo, Ele não se esquece de ninguém. Ele cuida de nós e fica ali, o tempo todo, Ele não nos abandona. E foi esse o entendimento que José teve. Deus não me abandonou durante toda essa jornada. Eu precisava passar por isso, eu precisava estar aqui, hoje, governador, para salvar o povo e desempenhar o meu papel. Que maduro, né? Que a gente venha pedir a Deus para também amadurecermos, né? Para ter o entendimento, né? Eu estou passando por tudo isso aqui, porque em algum momento eu vou entender. Inclusive, nos estudos anteriores do GEA-20, nós falamos sobre isso, né? Entender depois, passar por aquilo ali, dando glória a Deus, e pedindo misericórdia, chorando, orando, mas
deixando Deus conduzir a situação, porque nós sabemos que, assim como com José, o final vai ser de bênção, porque Deus tem o melhor para nós. O resultado, com certeza, vai ser maravilhoso. Então, nós não entendemos, mas precisamos confiar que Deus está cuidando em todo o tempo. Eu tenho um breve relato, assim, para compartilhar sobre o cuidado de Deus, sabe? Algumas pessoas mais próximas já sabem disso, mas eu contei isso em algumas ministrações atrás, que um dia, né, eu sonhei com o meu pai, e o meu pai, no sonho, estava no hospital, e quando eu chegava, na verdade, no hospital, o meu pai já tinha morrido, nem estava lá mais. Um dia eu sonhei com isso, anos atrás. E aí, por conta disso, eu procurei o meu pai e tudo mais, me relacionei com ele por alguns anos. E no dia que eu ministrei, eu falei isso, entendi que ele é diferente de mim, eu preciso compreender isso, dar o meu melhor, e Deus vai conduzindo toda a situação. Essa foi a ministração, uma parte, né, do que eu disse nessa ministração. Isso há 3 meses atrás. 2 dias depois que eu ministrei isso aqui, o meu pai teve um AVC. E aí, 1 semana depois, ele faleceu. E aí, eu fiquei assim, meu Deus, e agora? Dá todo um misto de sentimentos, mas o sentimento principal que eu tinha era gratidão. E eu comecei, sabe quando você entende uma coisa assim muito rapidamente? Deus traz, era isso, agora você entende. O que acontece? Eu sonhei com isso, na época eu não entendi, tipo assim, mas só mais um sonho, né? Mas mesmo assim, vou aproveitar a oportunidade, vou conhecer meu pai e tudo mais. E aí, quando ele faleceu, eu entendi. Não era um simples sonho. Era uma oportunidade, um cuidado de Deus comigo. Porque se eu não tivesse procurado, eu não teria conhecido, ele já teria ido, e eu não teria tido essa oportunidade, nem ele de conhecer meu esposo, Rafael. E aí, rapidamente, meu pensamento foi esse de gratidão. Claro que com dor, né, mas de gratidão. Algumas pessoas, né, até preocupadas comigo e tudo mais, eu falei assim, não, a única coisa, assim, a principal que passa na minha cabeça é, meu Deus, obrigada por aquele sonho, por eu ter ido procurá-lo e ter tido esses 5 anos com ele. E aí, irmãos, no dia que aconteceu, foi exatamente como eu sonhei. Exatamente não. Tem um adendo aí. Não foi exatamente como eu sonhei, porque Deus, através do seu amor e cuidado, me oportunizou chegar antes de ele ir. Então, eu cheguei no hospital, ele estava lá e eu participei daquele momento, e Deus sabe que eu precisava. Então, por causa de um cuidado de Deus, eu participei daquele momento, e ele veio me direcionando, cuidando de mim, em todo o tempo. Então, glória a Deus pelo cuidado que Ele teve comigo e tem em todo o tempo. Eu sempre falo, Deus cuida de nós os mínimos detalhes. Tratamento personalizado, não é em massa, não. Cada um, Ele conhece nossos pensamentos, as nossas necessidades, o que realmente nós precisamos amadurecer, o que realmente nós precisamos entender, para onde nós temos que ir. E aí eu vi, não, Deus cuidou de mim todo esse tempo, e o meu sentimento foi de gratidão por esse tempo, né, que eu tive com Ele. Então, que nós venhamos, assim como José, ter esse olhar de, não, eu estou passando por tudo isso, mas Deus está cuidando. Deus está cuidando de mim em todo o tempo. E Ele está ou me preparando para algo, ou preparando algo para mim, mas em todo o tempo Ele está cuidando de mim. E essa é uma certeza que você pode ter, uma certeza que eu tenho. Estou passando por isso, mas Deus está cuidando.
o resultado vai ser maravilhoso. E aí a gente precisa pensar no resultado para ter forças para seguir. Outro dia eu até contei para o pessoal da célula que, às vezes, quando eu estou passando por alguma coisa, eu penso assim, quando isso acabar, eu vou testemunhar assim, assim. Acho que eu vou usar tais palavras, já vou lá na frente, para ter força para, não, peraí, daqui a pouco eu vou testemunhar sobre isso. Senhor, me ajuda a vencer, porque daqui a pouco eu vou testemunhar. E aí nós precisamos testemunhar. Volto ali atrás. Agora há pouco, quando eu falei de testemunhar, há poucos dias o pastor trouxe também sobre isso, testemunhar. Compartilhar o que Deus está fazendo nas nossas vidas. Não só com palavras, mas as pessoas nos veem. Elas veem o que acontece, elas veem o seu testemunho vivo. Então, que nós venhamos ter esse olhar de Deus está cuidando de mim em todo o tempo. Deus tem um amor inigualável, um amor, sabe, sem medidas, e me ama em todo o tempo. E que eu venha também amar as pessoas, pedir ao Espírito Santo que venha agir em mim com o fruto do Espírito, gerando ali todas aquelas características do fruto do Espírito. Sabe, paciência, longanimidade, bondade, mansidão, todas aquelas características. Então, que eu venha manifestar isso. E venha amar as pessoas, compartilhar Jesus, o que Ele tem feito, e isso é maravilhoso. É um sentimento maravilhoso quando você consegue sentar e falar de Jesus para alguém. De forma simples, sem discussões, sem religiosidade, sem teorias. O simples e puro amor de Deus, que entregou o seu Filho por mim e por você. Um amor inigualável, um amor inegociável. Nós temos o versículo, Nada pode nos separar do amor de Cristo. É um amor sem medidas. Então, que nós venhamos amar. Senhor, me ajuda a amar as pessoas, compartilhar o seu amor. Deus nos enche desse amor, Deus deu o seu Filho. Não existe algo maior que isso. Nada que a gente faça vai se comparar. Mas nós podemos cumprir a nossa missão, nosso propósito, que é disseminar esse amor por onde nós formos. Então, nós vamos refletir nessa noite. Eu estou reconhecendo e sendo grato por esse amor e cuidado de Deus em todo o tempo, porque Ele não me deixa só. Preciso reconhecer isso. Estou reconhecendo? Vamos fazer essa reflexão. O pessoal do louvor vai subir, vai cantar um louvor, nós vamos refletir. Eu te convido a vir à frente. Nós vamos orar juntos, pedindo que o Espírito Santo conduza nossas ações e esses sentimentos, que nós venhamos ser movidos por fé, sempre tendo em mente que eu preciso amar as pessoas. Eu preciso amar as pessoas. Não há bem maior. Preciso amar as pessoas. Então, vamos fazer essa reflexão, vamos orar juntos, pedindo ao Senhor para nos conduzir e falar conosco, não só hoje, mas todos os dias da nossa vida.